Os devotos do Senhor se liberam de toda classe de pecados, porque comem alimentos que são primeiro oferecidos em sacrifício. Os demais, que preparam os alimentos para o gozo pessoal dos sentidos, em verdade só comem pecado. Yagashishashina santo Mochante sarvakyubishai Bunjate tetuagam papa Jepachanti atmakarana. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 3, verso 13. É o que a gente estava falando no programa passado. Que traduzir palavra por palavra, Bímola? Tá bom, fazer o quê? Depois eu que atraso o programa, né? Jagyashishta. Repitam, por favor. Jagyashishta. Não, ninguém vai repetir, não vai atrasar mais. Não é fácil, não, fica inventando as coisas. Não falei nada. Alimento, tradução. Alimento comido depois da execução de sacrifício. Ashina, comedores. Santa, os devotos. Mochante, se liberam. Sarva, de toda classe de. Kyubishai, pecados. Bunjate, goza. Te, eles. Tu, mas. Agam, pecados. Pecados abomináveis. Papa. O que é, Bímola? Papa, pecadores, de esses, Pachanti, preparam alimentos, Atmakarana, para gozo dos sentidos. Falei para você atrasar o programa, você fica inventando, você quer ler um monte de livro no programinha de 1 hora. E não cantou o mantra principal, que é antes de ler o Gita, que é Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tá vendo? Lá se foram quase 4 minutos. E o culpado sou eu, né? Você fica inventando... Tá, tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Os devotos do Senhor Supremo Krishna, ou as pessoas que estão em consciência de Deus, Krishna, chamam-se santas, e estão sempre enamorados do Senhor Krishna, como se descreve no Brahma Samhita. São amantes de Deus. Então, é o que todo mestre vem ensinar nesse mundo, né? Como amar Deus sobre todas as coisas. Então, se tornar verdadeiros amantes de Deus e não verdadeiros temerosos de Deus. Os verdadeiros devotos de Deus não temem Deus, eles amam Deus. Os santas, estando sempre em pacto de amor com a suprema personalidade de Deus, Govinda, que em português o que dá todos os prazeres, ou Mukunda, o que dá a liberação, ou Krishna, a pessoa supremamente atrativa. Já especularam até ele. Se você não ouvir conhecimento direto da ISKCON, ou de devotos da ISKCON, ou de sites fiéis à ISKCON, você poderá adquirir conhecimento adulterado, subtraído, acrescentado, especulado, distorcido, torcido. Então,
Nós temos que receber conhecimento da fonte autorizada, os devotos que estão na sucessão discipular. No caso aqui, os devotos da ISKCON Hare Krishna. Traduziram a palavra Krishna, não vou nem falar, Bimala, para não aumentar a especulação. Traduziram Krishna, falando que Krishna é isso, Krishna é aquilo. Krishna em português é a pessoa supremamente atrativa. Resumindo, o todo atrativo. Mas tem gente falando outras bobagens. Porque são pessoas desautorizadas. Então, os amantes de Deus, os verdadeiros devotos de Deus, aqueles que amam Deus de verdade, na prática, não podem aceitar nada sem primeiro oferecer à pessoa suprema, Krishna. Na teoria todo mundo faz isso, né? Não, primeiro Deus. Eu lembro aquele jogador de futebol, ele fez um gol, o repórter foi lá entrevistar ele, acho que depois que acabou o festival de chutes, ele falou, e aí, como foi, né? Não, foi muito bom, tá? Eu queria agradecer a minha mulher, os meus filhos, e em primeiro lugar, Deus. Muito louco, né? Queria agradecer minha mulher, meus filhos, e em primeiro lugar Deus. Em primeiro lugar Deus. Primeiro que ele não sabe, primeiro que ele falou a esposa e os filhos. E depois ele nem sabe quem é Deus, Bimala. Normalmente as pessoas nem sabem quem é Deus. Melhor que nada né? Melhor que nada é. Pelo menos ele falou Deus mesmo sem saber. Pelo menos ele aceita que existe um Deus, né? Apesar de não saber. Tá. Não, eu estava lembrando disso, né? Que todo mundo fala, não, primeiro Deus. Só que não, né? Deus é só a hora que vê viola em caco. Onde está? Tá aqui. Os devotos não podem aceitar nada sem primeiro oferecer a Deus. Não confunda oferecer com agradecer. Os ladrões agradecem as pessoas que são roubadas. Obrigado, seu tonto, por me dar o celular, por me dar... Agora está na moda roubar a aliança, né? Obrigado, seu tonto, por me dar essa aliança aqui. Então, os ladrões também agradecem. Obrigado aos governantes impotentes que deixam a gente fazer o que a gente quer. Então, agradecer não tem nada a ver com oferecer. Muita gente confunde isso. Mas os verdadeiros devotos de Deus não podem aceitar nada sem primeiro oferecer à pessoa suprema. Primeiro Deus desfruta. Depois os servos de Deus. Onde está? Portanto, tais devotos sempre executam sacrifícios em diferentes modos de serviço prático e amoroso a Deus, tais como ouvir sobre Deus, se lembrar de Deus, cantar as glórias de Deus, adorar Deus no altar e etc. E estas execuções de sacrifícios os mantém sempre à parte de todos os tipos de contaminação da associação pecaminosa no mundo material. Os demais, que preparam os alimentos para gratificação própria ou dos sentidos, são não somente ladrões, como também comedores de toda classe de pecados. Como pode ser feliz? Como pode ser feliz uma pessoa que é um ladrão e um pecador? Não é possível. Por isso, para as pessoas se tornarem felizes em todos os aspectos, é preciso que se lhes ensine a executar o fácil processo do sacrifício em grupo de cantar e dançar Hare Krishna,
Em completa é o canto e dança público dos santos nomes de Deus. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É o fácil processo de canto e dança público de Hare Krishna em completa consciência de Deus. Krishna, saber o que está fazendo e não os seguidores cegos. Krishna não quer que ninguém vá aceitando cegamente a filosofia, o conhecimento completo sobre ele. De outra forma, não pode haver paz nem felicidade no mundo, como todo mundo pode ver aí e observar, né? Que não tem nem paz nem felicidade no mundo. Agora, no mundo dos devotos, no mundo Hare Krishna, sim, existe paz, felicidade, satisfação, uma lista de benefícios que não acabam mais. Por quê? Porque obedecem Deus, obedecem regras e regulações. Resumindo, seguem o padrão de Prabhupada. Tá, já parei de falar. Sei que fico inventando as coisas aí, depois fala que eu que atraso o programa, depois eu que falo demais. Já estou falando demais. Tá bom? Sim, senhora. Então vamos ler mais um pouquinho do livro. Não achei ruim não, estou abanando o rabinho. Vamos ler mais um pouquinho do livro Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Calma. O Senhor tem inúmeras encarnações menos um. O Senhor tem menos um. Está aqui. O Senhor Krishna tem inúmeras encarnações e o Omkara é uma delas. É a encarnação sonora de Deus, o mantra Om. Como Krishna afirma no Bhagavad Gita 9.17, entre as vibrações eu sou a sílaba Om. Aí, tá vendo? É Deus falando pessoalmente todo o conhecimento no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gitazinho. Tem mais de 500 traduções do Bhagavad Gita no mundo. Mas só uma como ele é. Sem especulação. Tem Bhagavad Gita que nem para em pé, Bímola, é tão fininho que nem para em pé. Tá. Até em Ribeirão parece que tem uma pessoa lá que traduziu o Bhagavad Gita lá do jeito dele. Do jeito que ele achava certo. Não vi, não sei, não conheço, não sei. Sei que tem mais de 500 traduções do Bhagavad Gita pelo mundo. Aqui Krishna falando pessoalmente no Gita 9.17, entre as vibrações eu sou a sílaba Om. Isto significa que o Omkara não é diferente de Deus, Krishna. Os impersonalistas, contudo, dão mais importância ao Omkara do que a personalidade de Deus, Krishna. O fato, porém, é que qualquer encarnação representativa do Senhor Supremo Krishna não é diferente dele. Semelhante encarnação ou representação está em nível transcendental igual ao do Senhor Supremo. Portanto, o Omkara é a representação última de todos os Vedas. Na realidade, os mantras ou hinos védicos têm valor transcendental porque são precedidos pela sílaba Om. Aum, como eles cantam, né, Bímola? Os devotos de Deus interpretam o Omkara da seguinte maneira. A letra A indica Krishna, a suprema personalidade de Deus.
A letra U indica Shrimati Radharani, a consorte eterna de Deus, Krishna. E a letra M indica o ser vivo, o servo eterno do Senhor Supremo, Krishna. Está vendo? Shankara não deu semelhante importância ao Onkara. Todavia, os Vedas, o Ramayana, os Puranas e o Mahabharata, do princípio ao fim, dão importância a esse fato. Dessa maneira, declaram-se as glórias do Senhor Supremo Krishna, a suprema personalidade de Deus, o Pai de todos, a causa de todas as causas, o Deus único, a única causa sem causa, o cara lá de cima, muitos nomes, né? Bhagavan, Baladeva, Madhava, Damodara. Nossa, Deus tem nomes ilimitados. Capítulo 21. Os filósofos impersonalistas são convertidos. Desta maneira, o Senhor Krishna Chaitanya condenou as tentativas de interpretação indireta do Vedanta Sutra, e todos os renunciados presentes ficaram maravilhados com sua explicação. Logo após ouvir a interpretação direta, um dos renunciados declarou: Ó Shripada Chaitanya, tudo o que explicaste em tua condenação da interpretação indireta do Onkara é muito útil. Só uma pessoa afortunada pode aceitar tua interpretação como a correta. De fato, cada um de nós agora sabe que as interpretações de Shankara são todas artificiais e imaginárias. Porém, porque pertencemos à seita de Shankaracharya, aceitamos que sua interpretação é a correta. Ficaremos muito satisfeitos em te ouvir explicar mais sobre o Vedanta Sutra mediante a interpretação direta. Sendo assim solicitado, o Senhor Krishna Chaitanya explicou cada um dos versos do Vedanta Sutra segundo a interpretação direta. Também explicou a palavra Brahman, indicando que Brahman significa o maior, a suprema personalidade de Deus, Krishna. Brahman denota que o maior e pleno de 6 opulências, a suprema personalidade de Deus, é o reservatório de toda a riqueza, toda a fama, toda a força, toda a beleza, todo o conhecimento e toda a renúncia. Quando estava presente em pessoa na terra, o Senhor Krishna exibiu em plenitude estas 6 opulências. Ninguém era mais rico do que o Senhor Krishna. Ninguém era mais erudito que ele. Ninguém era mais belo, ninguém era mais forte, ninguém era mais famoso e ninguém era mais renunciado. Portanto, a suprema personalidade de Deus, Krishna, é o Brahman Supremo. Arjuna confirma isto no Bhagavad Gita 10.12. Param Brahma Parandama, em português, sois o Brahman Supremo, o definitivo, a morada suprema. Portanto, o Brahman indica o maior, e o maior é a suprema personalidade de Deus, Krishna. Ele é o refúgio da verdade absoluta, Paratattva, porque é Param Brahma. Não há nada material em suas opulências de exibições de riqueza, fama, força, beleza, conhecimento e renúncia. Todos os versos e hinos védicos indicam que tudo a respeito dele é transcendental. Nos Vedas, onde quer que apareça a palavra Brahman, deve-se entender que ela indica Krishna, a suprema personalidade de Deus. A pessoa inteligente logo substitui a palavra Brahman pelo nome de Krishna.
A Suprema... Posso continuar? A Suprema Personalidade de Deus é transcendental aos modos da natureza material. Isso aqui é uma máxima. Porém, ele é qualificado com atributos transcendentais plenos. Aceitar o Supremo como impessoal é negar a manifestação de suas energias transcendentais. Quando alguém aceita apenas a exibição impessoal de energia transcendental com exclusão da Suprema Personalidade de Deus, ele não aceita a plenitude da verdade absoluta. Aceitar plenamente o Supremo é aceitar a variedade transcendental, que é transcendente aos modos da natureza material, porque deixam de indicar a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Os impersonalistas ficam com uma concepção incompleta. O método aprovado para compreender a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, já parei, Vishnu. Nossa, Vishnu, não é fácil não. O método está Ctrl D, tá? Já estou anotando aqui. É demais. Não, já parei, não percebeu? Tem que pôr acento. O método... Não achei ruim não, estou abanando o rabinho. O método aprovado... Estou anotando aqui. Aprovado. Tá bom, né? Para. O método aprovado para... Tá bom. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar o PDF no caso do Bhagavad Gita. No caso dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, a única opção é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui os links. O Bhagavad Gita é o 5º link. Você clica aí, já encomenda o seu. Já aparece a opção econômica no final da página, a opção luxo, a opção pocket. Já encomenda os 3. O de luxo fica com você. O pocket, o de bolso, você põe na bolsa ou no bolso. E o econômico você dá de presente ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado? Então está combinado. E o 8º link é os ensinamentos do Senhor Chaitanya. Já encomenda pelo menos um também, ou 2, ou 3, quantos você puder. Ajude a espalhar esse conhecimento, compartilhe conhecimento, ajude a iluminar o mundo, porque pessoas iluminadas fazem coisas iluminadas. Combinado, gente boa? Então está combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? A agenda, é verdade. A agenda, calma, não me apressa não. F5, nunca está atualizada essa agenda. Deixa eu tomar água. Você vai quebrar esse sininho qualquer dia, viu, Bímola? Então, falar do Links Hare Krishna, tá bom? O que a gente falou a última vez? A gente falou do Gita, né? É verdade. A gente falou do Gita. O que nós vamos falar hoje? Na primeira linha do nosso site, você entra agora krishnafm.com.br, está lá LHK, Links Hare Krishna. Nós falamos do Gita,
Mas já está na letra G, já? Caramba, Krishna, Balarama, Radha. Acho que não, hein, Bímola? Ah, então, na letra B, de Bhagavad Gita. Não na letra G de Gita. Você faz uma confusão. Tem Gita na letra G também? Deixa eu ver aqui. Ah, não tem. Ah, tá. Bhagavad Gita, tá. Eu estava pensando que estava na... Até estranhei, porque começamos a ler os links de novo, né? No começo. Bhagavad Gita, tá? Agora tem aqui, ó, Bhagavatam, português em áudio. Bhagavatam. Peraí, deixa eu cortar o áudio aqui, porque de repente sai alguma coisa que não deve, aí já corta nosso som em algumas plataformas por causa de direitos autorais, dependendo do país, é tanta coisa. É mentalidade canina, né? Au, au, aqui é meu, au, au, não vem não, au, 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 vem aqui que eu te ataco. Au, au, mentalidade canina, civilização de cães e gatos. O cachorro toma conta da calçada, ninguém fala nada, ele toma conta da rua, daí toma conta do bairro, vai. Uma aula de Prabhupada ele fala, quem nomeou o cachorro como o guarda da rua? Né? Não precisa nomear, ele vai sozinho. Bhagavatam, português em áudio. Tá, vamos lá. Tá o símbolo da BBT aqui. Deixa eu ver aqui. São 33 vídeos, todos com 1 hora, por volta de 1 hora. Pouco mais, pouco menos. Todos por volta de 1 hora. 33 vídeos. Aqui já aparece no Bhagavatam 1, prefácio. Então você que quer ouvir o Bhagavatam, deixa eu pôr um pedacinho aqui. Todos os elementos materiais, bem como as centelhas espirituais, emanam dele. E qualquer coisa criada neste mundo material, nada mais é que a interação de duas energias. Tá bom, vai que dá algum direitos autorais aí corta nossa live, nossos audiobooks, sei lá, corta em alguma plataforma. Felizmente nós estamos em muitas plataformas no mundo inteiro. Deixa eu ler aqui, ó. Mais 99 estreou dia 25/5 de 2025, Copenhague. Śrīmad Bhagavatam de Krishna Dvaipayana Vyasa, episódio 1, leitura, edições, todos os direitos reservados a todos os países, conversos em sânscrito em original, tradução e significado de sua divina graça, Bhaktivedanta, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador, Acharya. O que houve? Que estranho. E apitou aí, Bímola. Onde estava? Fundador Acharya da Associação Internacional para a Consciência de Deus, Krishna. Um programa de rádio Krishna Copenhagen, Dinamarca, aos cuidados de Jadunandana Das e Revati Rupeshwari Devidasi. Foi a devota que está falando aí, Revati Rupeshwari Devidasi. Copyright, text and image, não sei falar inglês. All rights reserved, original paint está. Para maiores informações escrevam Arevati Rupeshwari Devidasi, devati@krishna.dk. Śrīmad Bhagavatam. Muito bem feito, né, Bímola? Muito bem feito aí o Bhagavatam. Audiolivros em português. Tá bom? Então tá bom.
Todos estão convidados a ouvir esses 33 vídeos da coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Na voz de, deixa eu ver aqui, esqueci o nome dela, não lembro nem o que eu comi ontem, mas vou lembrar o nome da devota. Aqui, vou olhar aqui, Revati Rupeshwari Devidasi. Parabéns, nossas reverências a ela e a todos os envolvidos nesse serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Tá, já parei de falar, então parei de falar disso e vamos falar, e vamos ler, né, mais um pouquinho dessa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Onde nós paramos, tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam namaskritya naranchaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye shrivatam swakata krishna punya shravana kirtana hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhei satam Nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naisteke. Ela fala muito bonito. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, o capítulo Desapego de tudo que é material. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadotam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagarpate Gopesha Gopita Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi, Goura, Bhakta, Vrinda, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Paramos onde, hein? Deixa eu centralizar a letra. Tomar água. Tem que tomar água, viu? Então vamos lá. Paramos onde? Na página 634. Está aqui. Na vida familiar, os pais estão sempre em ansiedade devido a seu lar, filhos e reputação. Mas nada tenho a ver com estas coisas. Não me preocupo em absoluto com família, nem me interesso por honra ou desonra. Desfruto apenas a vida da alma e encontro o amor na plataforma transcendental.
Dessa maneira vagueio pela terra como uma criança. Neste mundo, duas classes de pessoas estão livres de toda a ansiedade e imersos em grande satisfação. Aquele que é um tolo retardado, o completamente ignorante, né? E infantil, e aquele que se aproximou do Senhor Supremo Krishna, que se encontra além dos três modos da natureza material. O completamente ignorante e o completamente puro. Só esses dois, como fala aqui nesse verso, estão livres de toda a ansiedade e imersos em grande satisfação. Aqueles que buscam ardorosamente o gozo dos sentidos são pouco a pouco lançados numa condição de vida miserável, porque logo que alguém mesmo de leve viole as leis da natureza, terá de sofrer reações pecaminosas. Está vendo? Deus desce o cacete mesmo. Viola as leis da natureza, as estritas leis da natureza de Deus, pune. Que apanhar, já ouviu falar, tem que apanhar para aprender? Então, tem três maneiras de aprender. A melhor e mais inteligente, ouvindo quem sabe. E só quem sabe é Deus e os verdadeiros devotos de Deus. Segundo, vendo as pessoas acertarem ou errarem. E a terceira é a que a maioria usa, quebrando a cara, vida após vida. Aqui eu vou ler de novo. É por isso que os livros de Prabhupada têm que ser estudados, Bimala. Aqueles que buscam ardorosamente o gozo dos sentidos são pouco a pouco lançados numa condição de vida miserável, porque logo que alguém mesmo de leve viole as leis da natureza, terá de sofrer reações pecaminosas. Logo, até pessoas perspicazes e ambiciosas do ponto de vista material vivem em constante ansiedade e de vez em quando emergem em grande miséria. Aqueles que são disparatados e retardados, no entanto, vivem uma felicidade, uma vida, né? Não tem vida, vou voltar, já voltei e vou ler o que está aqui. Vivem uma vida... nossa, Vishnu, deixa eu até tomar água depois dessa. Agora vai. Aqueles que são disparatados e retardados, no entanto, vivem uma felicidade ilusória, e os que se renderam ao Senhor Krishna são plenos de bem-aventurança transcendental. Por isso pode-se dizer que tanto o tolo quanto o devoto são tranquilos, no sentido de que estão livres da ansiedade ordinária da pessoa que tem ambições materiais. Isto não quer dizer, contudo, que o devoto e o tolo retardado estejam na mesma plataforma. A paz do tolo é tal qual a de uma pedra morta, ao passo que a satisfação do devoto se fundamenta em conhecimento perfeito. Certa vez, uma moça em idade de casar estava sós em casa, porque aquele dia os seus pais e parentes tinham ido a outro lugar. Nessa ocasião chegaram alguns homens à sua casa, desejando especificamente desposá-la. Ela os recebeu com toda a hospitalidade. A moça foi a um lugar reservado e começou a preparar algo que seus hóspedes inesperados pudessem comer. Ao bater o arroz, os braceletes de conchas em seus braços se chocavam e produziam um enorme ruído. A moça temia que os homens considerassem sua família pobre, porque ela estava ocupada na tarefa servil de debulhar o arroz. E sendo muito inteligente, a moça tímida quebrou os braceletes de conchas, deixando apenas 2 em cada pulso.
Em seguida, porque a moça prosseguia a debulhar o arroz, os 2 braceletes em cada pulso continuavam a se chocar e a produzir ruído. Por isso ela tirou um bracelete de cada braço e com apenas um em cada pulso não havia mais barulho. Ó subjugador do inimigo, viajo por toda a superfície da terra aprendendo constantemente sobre a natureza deste mundo. E dessa maneira eu mesmo testemunhei esse caso e aprendi daquela moça uma lição. O sábio sacerdote Brahmana explica aqui ao rei Jadu que não está apresentando conhecimento teórico. Ao contrário, vagueando por todo o mundo, o sacerdote Brahmana observador e ponderado experimentou em pessoa as lições aprendidas de todos os mestres mencionados acima. Assim, em vez de se apresentar onisciente como Deus, ele explica com humildade o que aprendeu fielmente dessas lições em suas viagens. Quando muitas pessoas vivem juntas no mesmo lugar, indubitavelmente haverá aí desavenças. E mesmo que apenas 2 pessoas vivam juntas... Não pensei nada, eu estou lendo aqui. E mesmo que apenas 2 pessoas vivam juntas, haverá conversas frívolas e desacordos. Portanto, para evitar conflitos, deve-se viver só, tal qual aprendemos do exemplo do bracelete da moça. O casamento é a única guerra que os inimigos dormem juntos. Bímola, então... Os casais brigam, né? Então, normalmente, né? Porque tem 2 pessoas. Então, tem gente que... Eu conheci uma pessoa que foi viver sozinha. Ela brigou com ela mesma e foi embora. Ah, não tem graça. Tá bom, mas é verdade. Aonde você for, o seu karma vai atrás. Pode ficar sossegado. Pode ficar sossegada. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur deu um belo exemplo a este respeito. Porque a moça mencionada na história não tinha um esposo, ela teve de cumprir o seu dever de anfitriã, tirando os braceletes, para que cada pulso só tivesse um bracelete. Da mesma forma, o processo de Jnana Yoga, ou avanço transcendental através da especulação filosófica, exige que os sábios especuladores vivam sós, sem nenhuma associação, já que os especuladores dedicam suas vidas à especulação, haverá sem dúvida argumentação e desavença ilimitada sobre pontos técnicos, caso muitos especuladores vivam juntos. Por isso, para manter uma atmosfera tranquila, eles devem viver sós. Por outro lado, a filha de um rei devidamente casada com um príncipe da aristocracia cumpre os seus deveres para com o esposo vestindo-se de forma... Peraí, deixa eu ajeitar aqui a tela, agora sim. Vestindo-se de forma atraente com inúmeros adornos e aproximando-se dele para o amor. De forma semelhante, a deusa da devoção, Bhakti Devi, adorna-se com inúmeros ornamentos dos devotos de Deus que se reúnem para saborear o doce som do santo nome do Senhor Krishna. Por quê? Os devotos de Deus puros não têm associação íntima com não devotos. Pode-se dizer que eles vivem sós. Logo também cumprem a finalidade deste verso. Não pode haver nenhuma desavença entre devotos puros de Deus, porque eles estão, na verdade, na verdadeira plataforma da ausência de desejos, não querendo nem salvação nem poderes místicos, e que se dizer de gozo dos sentidos. Porque todos eles são devotos de Deus, Krishna, podem associar-se à vontade uns com os outros para glorificar o Senhor Krishna. Como se afirma no Śrīmad Bhagavatam 3.25.34, vou ler a tradução.
Eu lembrei de uma aula de Prabhupada que ele fala que onde vivem 20 bigodes não moram 4 peitos. Tá. Depois vê isso aí. É outro ponto, tá bom, mas é verdade. Tá, vou ler a tradução do Śrīmad Bhagavatam 3.25.34. O devoto puro que está apegado às atividades do serviço prático e amoroso a Deus e que sempre se ocupa a serviço de meus pés de lótus, jamais deseja tornar-se uno comigo. Semelhante devoto que se ocupa com resolução sempre glorifica meus passatempos e atividades. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur teceu o seguinte comentário sobre este verso. A moça da história conservou apenas um bracelete em cada pulso. Para que não houvesse ruído entre os braceletes, de forma semelhante deve-se renunciar à associação. Não vai dar tempo. E agora? Agora vamos voltar ali, né? Vamos voltar aqui, ó. Onde Srila Bhaktisiddhanta Thakur teceu o seguinte comentário. Tá bom? Então tá bom. Página... Peraí, deixa eu ver que página que é. 639 L-2. Tá bom assim? 639 L-2. Peraí, deixa eu ver se eu consigo deixar aqui. Certinho. 639 L-2. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam. É o primeiro link, você clica nele, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vou tomar água. Calma, não me apressa não. Se eu engasgar demora mais ainda. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do livro O Néctar da Devoção por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Onde é o capítulo 27, é verdade, se eu não me engano. É esse mesmo aqui. Vamos começar o capítulo 27, Sintomas de Amor Estático. Calma. Os sintomas corporais que um devoto manifesta ao exprimir amor estático por Deus, Krishna Prema, são chamados Anubhava. Exemplos práticos de Anubhava são dançar Hare Krishna, rolar pelo chão, cantar Hare Krishna muito alto, esticar o corpo, chorar muito alto, bocejar, respirar com grande dificuldade, esquecer-se da presença de outras pessoas, salivar, rir como um louco, girar a cabeça e arrotar. Quando há um excesso extraordinário de amor estático, fazendo com que todos esses sintomas corporais se manifestem, sente-se alívio transcendental.
Pode ficar sossegado que isso só vai acontecer com um devoto puro de verdade. E isso é raro, raríssimo. O Senhor Krishna Chaitanya manifestou todos esses sintomas, Vimala. Por isso que está nas enciclopédias do mundo Chaitanya, o louco. Mas é o louco de amor por Deus, Krishna Prema. Estes sintomas são divididos em duas partes. Uma se chama Shita e a outra Shepana. Quando se boceja, isso se chama Shita. E quando se dança Hare Krishna, chama-se Shepana. Item dançar. Enquanto assistia à dança do amor, executada pelo Senhor Krishna e pelas vaqueirinhas, o Senhor Shiva observou o belo rosto de Krishna e pôs-se imediatamente a dançar e a bater em seu pequeno tambor de indima. Enquanto o Senhor Shiva dançava em êxtase, Ganesha, seu filho mais velho, juntou-se a ele. Item rolar no chão. No Śrīmad Bhagavatam 3.1.32, Vidura pergunta a Uddhava: meu querido amigo, por acaso Akrura está em uma condição favorável? Ele é não somente um sábio erudito e impecável, mas também um devoto do Senhor Krishna. Ele experimenta tamanho amor estático por Krishna que o tenho visto rolando sobre as pegadas de Krishna na poeira, como se estivesse desprovido de qualquer juízo. Da mesma forma, uma vaqueirinha comunicou a Krishna que Radharani, em consequência da saudade que sentia dele e do encanto que tinha pelo aroma de suas guirlandas de flores, estava rolando no chão, machucando assim o seu corpo macio. Cantar em voz alta. Certa vaqueirinha informou a Krishna que quando Shrimati Radharani cantava-lhe as glórias, ela encantava todas as suas amigas de tal maneira que elas ficavam petrificadas e entorpecidas. Ao mesmo tempo, as pedras ao redor começavam a dissolver-se em amor estático, Krishna Prema. Quando Narada Muni alongava o corpo por cantar o mantra Hare Krishna, ele cantava tão alto que se receava que o Senhor Nishinra houvesse aparecido. Todos os demônios, em razão disso, começavam a fugir em diferentes direções. Esticar o corpo. É dito que algumas vezes, quando Narada, o portador da Vina, lembrava-se de seu Senhor Krishna, ele começava a esticar o seu corpo em tamanho êxtase e com tamanho vigor que o seu cordão sagrado se rompe. Chorar alto. Uma vaqueirinha certa vez disse a Krishna: meu querido filho de Nanda Maharaja, por causa do som de tua flauta, Shrimati Radharani encheu-se de lamentação e temor. E deste modo, com voz balbuciante, ela está chorando, como um pássaro curare. Descreve-se que quando o Senhor Shiva ouve a vibração da flauta de Krishna, ele fica muito embaraçado e começa a chorar tão alto em direção ao espaço que os demônios são subjugados e os devotos se enchem de alegria. Bocejar. Afirma-se que quando nasce a lua cheia, as pétalas do lótus se expandem. De maneira similar, quando Krishna aparecia diante de Radharani, o rosto dela, que é comparado à flor de lótus, expandia-se com o seu bocejo. Respirar com dificuldade. Quanto a respirar com dificuldade, declara-se que Lalita, uma das vaqueirinhas, é assim como um pássaro Chataki, o qual bebe unicamente a água que cai diretamente da nuvem de chuva e de nenhuma outra fonte. Nesta declaração, Krishna é comparado à nuvem escura e Lalita com o pássaro Chataki, o qual busca apenas a companhia de Krishna. A metáfora continua. Assim como uma rajada de vento às vezes dispersa uma nuvem enorme e
a difícil respiração das narinas, assim como uma rajada de vento às vezes dispersa uma nuvem enorme, a difícil respiração das narinas de Lalita fez com que ela perdesse Krishna, que já havia desaparecido quando ela voltou a si. Esquecer-se da presença de outras pessoas. Quanto a esquecer-se da presença de outras pessoas, as esposas dos sacerdotes brâmanas, que estavam executando sacrifícios em Vrindavana, deixaram o lar logo que ficaram sabendo que Krishna estava por perto. Elas deixaram seus lares sem se importarem com seus esposos eruditos. Os esposos puseram-se a discutir isto entre eles. A atração por Krishna é tão admirável que fez com que essas mulheres nos deixassem sem consideração alguma. Esta é a influência de Krishna. Quem quer que se atraia por Krishna pode se livrar do cativeiro de nascimentos e mortes, o qual pode ser comparado aos lares trancados que as esposas dos sacerdotes brâmanas negligenciaram. Esse passatempo é lindo demais, né? Está no livro Krishna Book e está na coleção Śrīmad Bhagavatam. E tem um pedacinho aqui, né, que a gente está lendo. No Padjavali, alguns devotos fazem a seguinte declaração: não nos importaremos com nenhum estranho. Mesmo que eles zombem de nós, não nos importaremos com eles. Simplesmente desfrutaremos a doçura transcendental de cantar Hare Krishna. E assim rolaremos pelo chão e dançaremos estaticamente. Desta maneira desfrutaremos eternamente de bem-aventurança transcendental. Salivar. Espera aí, deixa eu tomar água. Como um exemplo do escorrer de saliva da boca, declara-se que, certas vezes, quando Narada Muni cantava o mantra Hare Krishna, ele ficava aturdido por algum tempo e de sua boca escorria saliva. Rir como um louco. Quando um devoto ri muito alto como um louco, isto acontece em virtude de uma agitação extraordinária de amor estático no coração. Esse riso louco exprime a condição do coração que tecnicamente se chama Atahasa. Quando um devoto é afetado por esta condição mental, ele exprime o seu amor através dos lábios. Os sons produzidos pelos risos, os quais surgem um após o outro, são comparados com flores a caírem da trepadeira da devoção que cresce dentro do coração do devoto. Na coleção Chaitanya Charitamrita, o serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna também é comparado a uma trepadeira que cresce até os pés de lótus de Krishna em Goloka Vrindavana, a principal morada eterna de Deus. Girar a cabeça. Certa vaqueirinha disse à sua amiga: parece que o Senhor Krishna, o inimigo do demônio Aga, soltou de sua boca um redemoinho que está atuando sobre tua cabeça e que está gradualmente indo até as outras vaqueirinhas de olhos de lótus, fazer-lhes o mesmo, arrotar. Arrotar algumas vezes também se torna um sintoma de amor estático por Deus, Krishna. Paunamasi fornece provas disto quando se dirige a uma chorosa companheira de Radharani. Minha querida filha, não te preocupes apenas porque Shrimati Radharani está arrotando. Oferecerei agora mesmo uma medida terapêutica para esse sintoma. Não chores tão alto. Tais arrotos não são causados por indigestão. São sinais de amor estático por Deus, Krishna Prema. Farei um arranjo para curar imediatamente esse sintoma de arroto. Não te preocupes. Esta declaração de Paunamasi evidencia que
que o amor estático por Krishna às vezes se manifesta através do arroto. Também se manifestam certas vezes tremores em todo o corpo e hemorragias em alguma parte do corpo em resposta ao amor estático por Krishna. Entretanto, porque esses sintomas são raríssimos, Srila Rupa Goswami não discute mais detalhadamente sobre este ponto. E agora vamos começar o capítulo 28. Tem mais? Tem. 28. Amor estático existencial. Quando um devoto está sempre intensamente afetado pelo amor por Krishna. Tá, vamos parar aqui. Não vou escrever nada de novo. Capítulo 28. Já aparece ali, capítulo 28. Tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Néctar da Devoção, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler na tela. Mas se você quer o livro na mão vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o 7º link, tá aí o Néctar da Devoção. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espantar. Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shimadhusudan Gopala Govindara Shimadhusudan Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Diva Gopala Bhatta
Dasaraguna Shriva Gopala Bhatta Dasaraguna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe Jayo Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe 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 Prabhupada 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 Gurudeva 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 Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Brinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jagannathpuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai Jamuna Mae Ki Jai Tulasi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Sankirtana Jagya Ki Jai Prihat Mridanga Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gora Premanande Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Naside.